Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos estudando ou expondo a epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Na semana passada, no domingo passado, eu preguei para os irmãos no versículo 24. E no dia de hoje, os versículos 25 a 29, dando continuação a essa passagem. Colossenses capítulo 1, versículos 25 a 29. Voltarei ao 24 apenas para completar a ideia, para não ficar quebrado aqui o texto. Meus irmãos acompanhem, mesmo assentados, mas com reverência, a leitura desse texto, que nos diz assim o apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, do 24 ao 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações anteriores, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Que Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, é certo que Deus, Ele nos chamou para o serviço do reino, do seu reino. Deus nos chamou para o serviço do reino. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, olhando e analisando esse texto que eu acabei de ler aqui para os irmãos. Quando Deus liberta o pecador, quando Deus transforma, quando Deus salva, Deus traz para o seu reino. A Bíblia revela o reino de Deus como sendo o reino do Filho do seu amor. A Bíblia faz uma contraposição entre o seu reino e o reino do mundo, dizendo que o reino do mundo é o reino das trevas e o reino de Deus é o reino da luz. E quando Deus, então, liberta o pecador do reino das trevas, ou seja, quando o pecador é convertido pelo Espírito Santo, pelo seu poder, ele, então, passa a viver uma vida nova, não mais no pecado, na escravidão, nas trevas, servindo ao mundo, à carne, o pecado em si, mas agora ele tem a oportunidade, essa pessoa tem o privilégio de viver servindo a Deus. Então, Deus tira das trevas, do reino das trevas, e traz para o seu reino, o reino de luz, para o serviço do reino de Deus. Então, não existe crente que não possa trabalhar. Não existe crente que não possa produzir o fruto que Deus requer de nós. Ele nos chama para o trabalho. Toda a liturgia que vocês acompanharam aqui está voltada para esse tema, para o trabalho, para o serviço no reino de Deus. E isto eu quero que você entenda que é um chamado de Deus. Deus nos chama para isso, é um chamado divino. E é um privilégio também para nós trabalharmos no reino de Deus. E por que eu digo isso? Quando nós lemos o nosso texto aqui, irmãos, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo duas lições importantes olhando para esse tema, que Deus nos chamou para o serviço do reino, como Paulo também tinha essa convicção de que Deus o chamou para o serviço do reino dele no mundo, que é a sua igreja. Quando Deus nos chama para o serviço do reino, em primeiro lugar, é porque Deus nos fez seus servos. Deus nos chamou para o serviço do reino porque Ele faz de cada crente o seu servo. Servo de Deus. Deixa eu falar para você aqui no nosso Brasil,
fazendo uma ilustração aqui, todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar, a se alistarem. Em tempos de paz, todos os homens. Mas a nossa Constituição, no artigo 143, vai dizer que em tempos de guerra, as mulheres também. Então as mulheres não escapam. Não é só os homens que são convocados para servirem nas Forças Armadas, mas também as próprias mulheres. E quando o jovem é convocado para servir nas Forças Armadas, ele não inicia o seu serviço nas Forças Armadas como uma carreira militar já numa alto patente, ou numa patente alta, né? Ele não inicia o serviço militar como um cabo do exército, por exemplo, como um subtenente, como um primeiro-tenente ou um capitão. Ele começa de baixo. O jovem, quando ele ingressa no serviço militar obrigatório, ele começa como recruta. Ele começa se familiarizando com a rotina de todo aquele ambiente militar ao qual ele foi convocado. Ele inicia tendo noção da hierarquia que existe entre as autoridades, as quais ele está ali convivendo e prestando serviço também. Ele vai aprender sobre a disciplina, sobre o civismo, ele vai habituar-se aos horários do local onde ele está alocado naquele ambiente militar e a desenvolver um espírito sadio de cooperação, de companheirismo, o que é necessário para o trabalho em equipe. Mas uma coisa é certa, ele sabe que ele está ali para servir. E enquanto ele está ali, ele sabe, ele tem a consciência de que ali, naquele ambiente, ele é um tipo de servo diante dos seus superiores. Ele é um tipo de servo para as Forças Armadas também. E aí eu quero fazer esse paralelo, trazendo essa ilustração, dizer para você que no reino de Deus também, embora não tenha carreira, como tem a carreira no serviço militar, não tenha chefes e subordinados no reino de Deus, porque no reino de Deus só o Senhor Jesus é a autoridade suprema, é o Senhor no reino, porque ele mesmo diz em Marcos capítulo 10, mas entre vós não é assim, diz Jesus para os discípulos, falando da sua própria autoridade, do seu senhorio. Ele vai dizer, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida. Ora, se o próprio Senhor diz que veio para servir, ele não veio para ser servido, mas para servir. Nós, como seus servos, como seus discípulos, devemos seguir o exemplo do Senhor, nos colocando na posição de servo do reino de Deus, de servos de Deus e do seu próprio reino. No reino de Deus, como eu disse, só existe um Senhor, que é Jesus. Certa vez os discípulos chamaram, Senhor, Mestre. E Jesus disse para os discípulos, vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus é o Senhor do reino. No reino de Deus não existe entre os homens autoridades, senhores e servos, porque no reino de Deus só existe um Senhor. E todos aqueles que Deus trouxe para o reino são servos, são colocados na posição de servos diante do Senhor, estão aqui como servos para servir a Deus, servir ao reino de Deus. E é isso que a palavra nos ensina, quando ele tira alguém do reino das trevas e traz para o reino da luz. Aqui mesmo em Colossenses 1, versículo 13, ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus, o reino de luz. E todos são feitos servos do reino de Deus. Mas preste atenção aqui, ser servo do reino de Deus, ser servo de Deus, ser servo de Cristo, não significa ser escravo no contexto como nós aprendemos,
Do contrário, ser servo de Deus, irmãos, incrivelmente, maravilhosamente, é ser livre. Livre para quê, pastor? Livre do pecado, livre da escravidão, livre das trevas, livres do domínio de Satanás, para servir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus na sua vida e na vida dos seus irmãos da sua igreja também. O apóstolo Paulo falando sobre isso, que o servo é aquele que agora é livre. Paulo vai dizer em Gálatas: porque vós, irmãos, não fostes chamados à liberdade, vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E aí ele vai dizer: antes, sede servos uns dos outros. O meu ponto aqui é esse. Deus te libertou das trevas, Deus converteu você, Deus te trouxe para o seu reino, para você ser servo do reino de Deus, para você servir a Ele como servo. Antes, você e eu, como nós vivíamos? Antes da nossa conversão, antes de sermos alcançados pela salvação de Deus, nós vivíamos o império das trevas, como todo pecador não convertido vive. Como nós vivíamos e o que nós fazíamos, nós vivíamos dominados também pelo pecado. Nós éramos cegos, não enxergávamos a verdade, nós fazíamos a vontade pecaminosa dos nossos pensamentos e do nosso próprio coração, e nós vivíamos assim uma vida egoísta, servindo os interesses do maligno e não de Deus neste mundo. Mas olha a notícia maravilhosa, você e eu somos convertidos hoje. Nós somos servos de Deus. E por isso Paulo vai dizer em Romanos: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos. Guarde essa palavra que você vai ouvir bastante nessa noite. Você é servo, você é serva de Deus, do reino de Deus. Paulo diz: agora transformados em servo de Deus, tendes... Se antes você produzia fruto para o pecado, Paulo diz: tendes agora o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Agora nós somos servos de Deus e nós podemos produzir frutos de santidade, frutos de retidão, frutos de santificação, que glorifiquem a Deus, que exaltem a Deus, o nosso Pai. Antes nós produzíamos frutos pecaminosos, frutos da impureza, frutos das más intenções, frutos do egoísmo, fruto da maldade. Mas agora, como servos no reino de Deus, como servos de Deus, nós podemos produzir e devemos produzir frutos para a santificação. Irmãos, isso tem a ver com o nosso chamado, o chamado de Deus para as nossas vidas. Isso tem a ver com a nossa posição como servos de Deus agora, depois da nossa conversão. Você passou a ser servo de Deus. E aí, nesse sentido, nós podemos aprender algumas lições importantes com o apóstolo Paulo aqui. E a primeira lição que nós podemos aprender com Paulo como servos de Deus, olhando para Paulo também como servo aqui, segundo o nosso texto, é que, em primeiro lugar, ele assume essa posição confiando que esse é o chamado de Deus para ele no seu reino. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos seus servos, para servi-lo. Então, quando você serve no reino de Deus, você deve servir com essa convicção de que isso é um chamado de Deus para você. Deus te chamou para ser servo. Deus não te chamou para ser o primeiro, mas te chamou para ser o último. Deus não te chamou para ser Senhor, mas te chamou para servir. E nesse sentido nós podemos aprender também olhando para o próprio Jesus, mas aqui olhando para o apóstolo Paulo. Veja como Paulo tem convicção e consciência da sua posição no reino de Deus como servo. E nós estamos falando do apóstolo Paulo, né? O destaque para o apóstolo Paulo. Aí no texto Paulo diz assim, no verso 26, ele vai falar da sua posição, do seu chamado para a igreja de Deus. No verso 26 ele diz: da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Da qual me tornei ministro. Pastor, Paulo está falando que ele é ministro da igreja de Deus. Mas você sabe o que significa a palavra ministro aqui no texto original? A palavra ministro aqui significa diácono. É a mesma palavra usada para o oficial, diácono.
A palavra que Paulo está dizendo aqui, como ministro, é diácono. E o que é a palavra diácono? Qual o sentido da palavra diácono? Servo. A palavra diácono significa servo. Então Paulo está dizendo que ele se tornou servo da igreja de Cristo. Paulo está dizendo que Deus o trouxe para o seu reino, trouxe para servir a igreja dele como servo. Paulo serviu a igreja de Deus com muita disposição, com muita fidelidade, com muito amor. Mas ele diz que ele se tornou servo, se tornou ministro de acordo com a dispensação de Deus. Veja aqui, irmãos, a convicção de Paulo do chamado. Isso é um chamado divino para ele. Ele está dizendo, Deus me chamou e me colocou como servo no seu reino para servir a igreja. E este é o chamado de Deus para mim. Quando ele diz aqui, de acordo com a dispensação. A palavra dispensação aqui é no grego oikonomia, que significa, sabe o quê? Tem um sentido de direção, de administração. A direção de quem aqui no texto que Paulo está dizendo? Se você então trocar a palavra aqui, substituir, você vai ler assim, de acordo com a direção da parte de Deus. Paulo está dizendo assim, eu me tornei servo da igreja de Deus, no reino de Deus, de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus. Foi Ele que me colocou nessa posição. Ele me tirou das trevas, do reino das trevas, e me trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que eu agora sirva a sua igreja, porque este é plano dele, isto é a vontade dele, este é o chamado dele para a minha vida, diz o apóstolo Paulo. E ele assume esse chamado por fé. Ele assume esse chamado por convicção. É isso que nós devemos fazer também. Aqui, não só na igreja local, mas quando eu me refiro à igreja, eu me refiro nessa nova vida que você tem com Deus, no reino de Deus, a vida convertida, a vida com o Senhor. Você não foi chamado para ser senhor. Assim como o jovem recruta não é recrutado para ser tenente, capitão, nós fomos chamados por Deus para fazermos parte agora do seu reino na terra, como servos dele, servindo a sua igreja, servindo a Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós vamos encontrar vários textos que vai nos exortar nesse sentido. Agora, como servos de Deus, você e eu como servos de Deus, a Bíblia vai dizer que nós devemos servir uns aos outros, no amor. E com amor, Marcos 9,35, o Evangelho de Mateus também vai ensinar sobre isso. Então nós devemos ter essa consciência de que Deus nos chamou para sermos servos, para servir a Ele no seu reino, para servirmos uns aos outros, para servirmos a igreja de Cristo nesse mundo. Lembra de Paulo e Apolo, grandes homens de Deus? Olha o testemunho que eles dão, que o próprio Paulo dá a respeito de Paulo e de Apolo, lá em 1 Coríntios 3,5, ele pergunta, foi uma pergunta retórica, ou seja, aquela pergunta que ele já sabe a resposta, mas ele quer ensinar com isso. Ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Porque a igreja estava dividida. Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro, não, eu sou de Cristo. Paulo vem e diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou quem é Apolo? Quem é Paulo? Não importa a ordem aqui. E qual é a resposta que o próprio Paulo dá? Olha o convencimento de Paulo, a consciência dele, da sua posição em Cristo. Ele diz, servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo tem claro na sua mente essa consciência de que ele foi chamado por Deus para servir no seu reino. Ele foi chamado por Deus para servir a sua igreja aqui na terra em primeiro lugar. Mas há uma outra lição que nós podemos aprender com Paulo como servo de Deus e como servo que nós somos também. Em segundo lugar, é que Paulo assume essa posição consciente da sua responsabilidade, do seu compromisso como servo de Deus. Então ele assume essa posição e diz, eu sou servo de Deus, sou servo da igreja, estou para servir, mas ele assume essa posição com responsabilidade. Paulo diz no verso 25 que ele se tornou ministro da parte de Deus.
que me foi confiada a vosso favor. Então Paulo entende que ele servir a igreja é até um privilégio. Deus confia a igreja a ele, para que ele ensine, para que ele pastoreie, para que ele ministre a igreja, para que ele exorte a igreja. Então Paulo tem isso até como um privilégio, mas não deixa de ser para Paulo uma grande responsabilidade. Ele diz: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. A NVI traduz assim, essa ideia de responsabilidade fica mais clara nessa tradução. Dela me tornei servo, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra, apresentar a igreja, ensinando a palavra. Então, irmãos, ser servo de Deus implica em grande responsabilidade. Deus nos comissiona para sermos servos. E Paulo, depois de relatar alguns motivos de sofrimento pela igreja, ele vai demonstrar essa consciência que ele tem da responsabilidade com o reino de Deus, com o serviço de Deus. E esse texto é muito interessante, que está lá em 2 Coríntios. Paulo vai dizer: eu trabalhei arduamente. Eu li a semana passada essa parte aqui para vocês, mas eu quero pegar a parte final. Paulo diz: muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede. Aí no verso 28 ele vai dizer, de 2 Coríntios 11, além disso, e esse é o ponto que eu quero destacar, enfrento diariamente uma pressão interior. O que Paulo quer dizer com pressão interior? Uma preocupação. No meu coração, eu sofro uma pressão muito grande. Ele diz: a saber, que preocupação é essa? Que pressão é essa? Ele diz: a minha preocupação com todas as igrejas. E aí ele diz: quem é fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Paulo está comprometido com esse serviço. Paulo está comprometido com essa posição de servo. Ele está comprometido com a igreja de Cristo, com o reino de Cristo. Paulo é um servo responsável. Nós não podemos ser servos irresponsáveis com o trabalho, com a obra, com o reino de Deus. Nós não podemos ser servos relaxados. Nós não podemos ser servos indignos de tamanha obra, indignos de tamanho Deus, indignos de tamanho Senhor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor, como nos exorta a palavra em outro lugar, relaxadamente, como servos de Deus. Nós temos que ter a noção, a consciência clara, não apenas a noção da nossa responsabilidade como servos de Deus no mundo, servos do seu reino, e com a sua obra aqui nesta vida, aqui neste mundo. Uma terceira lição que nós podemos aprender com Paulo, além da consciência de servo, além da responsabilidade com o serviço, com a obra do reino, Paulo ainda nos ensina, quando ele assume essa posição de servo, ele assume uma posição consciente do propósito desse ministério, do seu serviço. O verso 25, ainda no finalzinho, Paulo diz que ele assume essa posição de servo, de ministro, e ele diz no finalzinho do verso 25, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo assume a posição de servo na igreja, no reino de Deus, para dizer o seguinte, com o propósito de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Paulo foi um grande pregador, um grande apóstolo, e ele ministrou a palavra, e Paulo, com essa responsabilidade, com essa consciência, ele tem claro o seu propósito, o objetivo do seu ministério, da sua missão. Onde que ele quer chegar com a sua missão? Deus o chamou para quê? Paulo entende o seu propósito. Ele diz, para apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Meus irmãos, como servos de Deus e da sua igreja neste mundo, Paulo aqui, ele abre mão das suas vontades pessoais, dos seus desejos, para satisfazer a vontade de Deus no seu reino. O seu alvo é satisfazer o propósito que Deus estabelece para a sua igreja, de alcançar o povo dele neste mundo, os seus eleitos neste mundo. Paulo foi o apóstolo chamado para pregar o evangelho para os gentios. Vocês sabem disso, a história
a Bíblia nos revela sobre isso. E Paulo tem essa consciência. E Paulo se entrega a esse propósito. Ele sabe até onde ele tem que chegar, o que ele tem que fazer. Quando nós assumimos a posição de servos com responsabilidade, nós temos a obra de Deus em nossas mãos para fazer. Nós precisamos saber qual o propósito, onde nós temos que ir, qual o objetivo. Como servos de Deus, nós precisamos ter essa consciência, porque Deus nos chamou para o serviço do reino. E Ele nos chama para o serviço do reino, fazendo de nós os seus servos. Então, nesse sentido, meus irmãos, concluindo essa primeira parte, nós devemos assumir essa posição de servos no reino de Deus, em primeiro lugar, confiando que esse é o chamado de Deus para nós. Então, quando você tem a obra de Deus a realizar, quando você se relaciona com os seus irmãos, se lembre disso, você não é senhor sobre ele. Quando você tem uma obra na igreja local a fazer, você não é maior ou melhor do que os outros na igreja. Lembra da sua posição de servo e que você está para servir. O pastor não é melhor ou maior do que a igreja, do que os irmãos. O pastor está para servir a igreja como Paulo esteve para servir a igreja, como Cristo veio ao mundo, o Senhor veio, Ele nos dá esse exemplo. Servo. Ele é Senhor e servo ao mesmo tempo para servir. Então, tenha essa consciência, você está na igreja, você está no reino de Deus e agora você faz parte do reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? É o povo eleito de Deus, é o povo que Deus quis salvar. Você não crê em Jesus, você não tem certeza da sua salvação, você não tem comunhão com Deus, você faz parte do mundo? Não! Você faz parte do reino de Deus. E você faz parte do reino de Deus, consciente da sua posição de servo, sabendo que Deus te chamou para essa posição, ciente da sua responsabilidade com a obra do reino. É um servo responsável e ciente também do propósito do seu ministério. Então, em primeiro lugar, Deus nos chamou para servir no seu reino, mas Ele nos chamou para servir como servos. Nós não somos senhores, nós somos servos. E que privilégio, irmãos! Que privilégio você tem, que privilégio eu tenho de ser servos do Senhor Jesus, de participarmos com Ele e servirmos a Ele nessa obra tão extraordinária, a obra de Deus na terra, a salvação de Deus na terra, o plano sendo executado, está sendo executado, e você e eu fazemos parte disso porque Ele te constituiu servo desse reino. Você representa o reino de Deus neste mundo porque você é servo do reino de Deus. Não se esqueça disso, você foi chamado para servir como servo. Mas em segundo lugar, e esse é o meu segundo e último ponto desse sermão, com apenas 2 pontos nesta noite. Então não é um sermão calvinista, né? O sermão calvinista tem 3 pontos, né? Sermão de 2 pontos aqui nessa noite. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus, além de nos chamar para sermos servos, Ele nos chama então para servirmos como mensageiros do reino. Aqui é o como. Se no primeiro ponto que eu já mostrei para vocês, eu disse que é ser servo, seria a resposta do quê, né? Deus nos chamou para o quê? Para ser servo. E aí o segundo ponto é, ser servo como? Percebe? Então é respondendo a pergunta o quê? Deus nos chamou para servirmos como mensageiros do reino. E eu quero mostrar isso para você aí no texto, né? Na sequência do texto. Então nós já vimos isso. Deus nos chama para o serviço do reino. E a pergunta aqui é, pastor, que tipo de serviço é esse mais propriamente? Que tipo de serviço faz o servo de Deus neste mundo aqui? Irmãos, o reino de Deus, ou o serviço do reino de Deus, por excelência, ele se fundamenta em quê? O serviço do reino de Deus no mundo está fundamentado na palavra de Deus. Já perceberam isso? A palavra de Deus, então, ela é a ferramenta básica para o serviço do reino de Deus no mundo. O serviço do reino de Deus não funciona sem a palavra de Deus.
Ele é a ferramenta principal, ele é a ferramenta básica para o seu serviço neste mundo. Logo, o meu serviço, o seu serviço como servo de Deus no mundo é tornar a palavra de Deus conhecida no mundo. É por isso que eu estou dizendo que, em segundo lugar, nós somos chamados para sermos mensageiros do reino de Deus no mundo. O jovem recruta. Lembra que eu falei do jovem recruta das Forças Armadas? Ele é recrutado para as Forças Armadas e ele sabe que ele deve realizar o seu serviço em obediência ao seu superior imediato ali. O servo de Deus, no reino de Deus, ele deve saber que o seu serviço também é ser mensageiro do reino em obediência ao Senhor. É ser mensageiro de uma mensagem que não é sua propriamente, mas que pertence ao Senhor do reino. Percebe? Por isso ele é servo, por isso ele serve ao Senhor. E ele agora tem a responsabilidade de tornar a palavra conhecida. Como ele faz isso? Sendo esse mensageiro. Paulo sabe que ele foi chamado por Deus para ser o diácono, para ser o servo do evangelho, da palavra de Deus. E é interessante porque a palavra diácono, ela tem alguns usos no Novo Testamento. E o uso primeiro, usado a palavra diácono na Bíblia, no Novo Testamento, foi usado para o sentido de servir às mesas, que é o que a gente vê lá em Atos 6, não é isso? Na escolha dos diáconos lá. Então, primeiramente, essa palavra tem esse uso, servir às mesas, né? Mas também essa palavra, ela foi usada e ela pode ser usada num sentido mais amplo, não apenas se referindo à alimentação, mas ela pode ser usada num serviço de amor, né? Ou seja, num sentido mais amplo da diaconia. Lembra de diaconia, que é servo, do servir? Significa executar um serviço de amor, ou seja, no sentido de que a pregação em si mesma é diaconia. Por exemplo, lá no livro, no capítulo 6 de Atos, no capítulo 6, versículo 4, quando os apóstolos dizem assim: e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. De novo aparece a palavra ministério, que é diáconos. Mas veja que ela está sendo usada aqui agora, não para servir às mesas, mas diaconia da palavra, ou seja, para ministrar a palavra, o oferecimento do evangelho como pão da vida. Percebe a relação agora que ele faz? O uso da palavra diaconia agora sendo usada para a proclamação do evangelho. Então, Paulo, aqui no nosso texto, ele está convencido de que o seu ministério, o seu serviço, a sua diaconia no reino de Deus, como ministro, é para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Como mensageiro da palavra de Deus agora, ele tem essa convicção. E um homem, uma pessoa, quando tem uma convicção, ninguém segura ele. É difícil você impedir alguém convicto de realizar aquilo que ele tem convicção, que ele foi chamado para fazer. E Paulo tem essa convicção. Assim como um jovem que decide servir ao exército, coloca na cabeça que ele vai servir ao exército, ou vai servir à aeronáutica. Está convencido disso. E dificilmente você, pai ou mãe, vai fazer ele mudar de ideia, porque ele colocou esse convencimento na sua cabeça. Paulo está convencido de que ele é mensageiro do reino de Deus, que ele foi chamado para proclamar o evangelho. Irmãos, este é o nosso serviço. É dessa maneira que Deus nos chama para servir. Ele nos coloca como servos do reino e ele nos diz agora como nós devemos servir, como mensageiros do reino. Nós somos os porta-vozes, os proclamadores, os anunciadores deste maravilhoso evangelho neste mundo. E aqui no texto nós podemos observar alguns usos dessa palavra no sentido de mensageiro que Paulo foi, e podemos aprender com Paulo aqui. Em primeiro lugar, mensageiro da palavra. Paulo diz no texto
ainda no versículo 25, não é? Que ele diz que ele foi chamado para apresentar aos gentios plenamente o evangelho. Ou seja, todo o desígnio de Deus, todo o conhecimento de Deus para os gentios, aqueles que Deus determinou salvar. Paulo vai pregando o evangelho. Ele não sabe quem são, mas aqueles que Deus preparou para receber o seu evangelho, eles vão recebendo o evangelho e vão entendendo o evangelho e vão se entregando a esse evangelho e fazendo parte também do reino de Deus, porque Paulo agora age como mensageiro da palavra. Ele diz no versículo 25, de acordo com a dispensação de Deus, para apresentar-lhes plenamente a palavra. Mas na sequência ele vai dizer que ele é mensageiro também do mistério. Então aparece essa palavra mistério aí no versículo 26, mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. O que Paulo está falando agora? O que é isso? Que mistério é esse? Pastor, de onde vem isso? Paulo é mensageiro do mistério. Nós também somos mensageiros do mistério. O que é esse mistério? O que significa? Mistério, a palavra mistério significa algo que está escondido, um segredo. E é isso com relação ao evangelho. Até então estava escondido para o mundo, para os gentios. O evangelho foi trazido para quem? Prioritariamente, primeiramente, para o judeu, para o povo da aliança. Primeiramente, a aliança lá com Abraão. Então, agora, Deus chama Paulo e diz: Paulo, vai para os gentios, revela a eles o mistério que estava escondido até então. Mistério significa que antes os gentios estavam excluídos da salvação. Pastor, quem são os gentios? Você e eu. Tem algum judeu aqui? Todo que não é judeu é gentil. Estavam excluídos da salvação, então reservada a Israel. Estavam sem Cristo e sem Deus no mundo e sem a esperança bendita do Senhor. Por quê? Porque a nós estava oculto o plano da salvação. Então a palavra mistério aqui é o eterno plano de Deus para salvar todos aqueles que Ele quer salvar em todo o mundo. É a salvação sendo ampliada. É o plano eterno de Deus da salvação, rompendo os limites da nação de Israel e alcançando pessoas de todas as raças, de todas as nações e por todo o mundo, porque Cristo cumpriu esse propósito na cruz. Então Paulo é mensageiro da palavra, Paulo é mensageiro do mistério, que é o evangelho, que agora está sendo revelado. Paulo é mensageiro da revelação, que também é a própria palavra, mas essa palavra, isso aparece aí no texto, verso 26, na parte B, ele diz: agora todavia se manifestou aos seus santos, aquilo que estava oculto agora foi revelado, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Enfim, o propósito salvífico foi revelado. O desígnio de Deus, o desígnio divino do mistério foi revelado, que é chamar a Ele, chamar a Deus, chamar a salvação, todos aqueles que Deus quer alcançar com a sua graça, com a sua salvação. O mistério compreende essa realização histórica do plano salvador de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Paulo, ele é servo e ele age como mensageiro desse evangelho, mensageiro da palavra. E ele diz no verso 28, verso 29, concluindo essa parte, como mensageiro de Cristo, ele diz: o qual nós anunciamos. Paulo tem ciência disso. Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. É o evangelho de Cristo, é o próprio Cristo, o evangelho é Cristo, sendo anunciado, sendo pregado e convertendo pecadores. E não só convertendo pecadores, mas transformando, aperfeiçoando. E isso agora envolve você, envolve eu. Nós já fomos salvos, mas o evangelho continua operando em nós. A palavra está sendo pregada,
A palavra está sendo ensinada. E você está crescendo na fé. Você está sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. É o crescimento espiritual, é o crescimento na graça, é o crescimento com base no conhecimento. Por isso, Paulo tem esse ministério também e tem a igreja de Cristo em mente com esse propósito também. E ele diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Já reparou como o Evangelho faz isso na tua vida? O Evangelho vai transformando você para que você se pareça com Jesus cada vez mais. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, Jesus é o alvo para nós. Ele é a medida da estatura do varão perfeito. Você e eu devemos construir, desenvolver a nossa vida, desenvolver a nossa mente, o nosso coração, a semelhança de Cristo. Devemos procurar imitar Cristo. Isso só é possível por meio do Evangelho, por meio da palavra. Quanto mais você aprende o Evangelho, quanto mais você aprende a palavra, mais você é transformado, santificado, aperfeiçoado, mais Deus vê Cristo em você e mais Deus, o Pai, se agrada disso. É por isso que é tão importante ter essa consciência de que nós somos mensageiros da palavra, mensageiros do Evangelho, mensageiros da revelação, mensageiros do mistério, que é tudo mensageiro da palavra do Senhor. Significa anunciar o Evangelho, pregar a Bíblia, revelar a palavra de Deus. Irmãos, o mundo vive hoje assim. Esta revelação, o Evangelho está oculto para a maioria das pessoas que estão fora da igreja. Eles não sabem o que é o Evangelho, eles não sabem quem é Jesus, eles não sabem quem é Deus. Por isso que é importante a igreja, cristão, eu e você, termos essa consciência não apenas da nossa posição de servos no reino, mas o que nós vamos fazer. Qual é o nosso serviço? Mensageiros do reino. Se a igreja está calada, se está de boca fechada, o mundo não ouve, o mundo não conhece, o mundo não é transformado, pessoas não são alcançadas, pessoas não são salvas, porque a salvação acontece por meio da mensagem que é anunciada pelo mensageiro do reino, pela mensageira do reino de Deus. Veja a importância da nossa missão, veja a importância do nosso ministério, do nosso serviço no reino de Deus, no mundo, como mensageiros deste reino. Paulo anunciou uma mensagem que é cristocêntrica. A nossa mensagem tem que ter Cristo como centro da mensagem. Lembra que eu falei? Não é a nossa mensagem, é a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus que nós devemos anunciar, que é a palavra, que é o Evangelho, ela está centrada em Cristo. Cristo é o centro dessa mensagem e foi essa mensagem que Paulo anunciou, confiado, não na sua capacidade, não na sua eloquência, mas confiado no poder de Jesus Cristo. Talvez você e eu trema quando nós somos desafiados a pregar o Evangelho, como você está sendo desafiado aqui nessa noite, mensageiro, mensageira de Cristo. Talvez nós tenhamos medo, talvez nós fiquemos preocupados, e talvez você fique com medo só de pensar em evangelizar o seu amigo no trabalho amanhã, ou em qualquer outro lugar, sua vizinha, seu parente. Tem oportunidade, mas pastor, como é que eu vou falar do Evangelho? Pastor, eu tenho medo. Mas pense no resultado que Deus pode te usar. Pense no resultado que Deus está te usando para que Ele conheça esse Deus tremendo, Deus único. Irmãos, enquanto as pessoas não conhecem o Deus do Evangelho, elas estão vivendo enganadas. Porque como nós estamos estudando aqui de manhã, vocês estão vendo, o nosso coração é enganoso, mas não é só o coração do convertido, não é só o coração do crente, muito mais ainda o coração do descrente, porque ele está entregue ao seu coração, à sua vontade pecaminosa. Então a pessoa sem Deus, sem o Evangelho, está vivendo uma mentira, está vivendo um engano. E eles precisam conhecer que existe Deus, o Deus poderoso, o Deus que irá pedir contas dos seus atos. Todos serão julgados pelos seus atos. Eles precisam ser alertados, exortados de que eles devem viver adorando a este Deus para não serem condenados com o mundo. E se for o propósito de Deus, pense na alegria que você vai ter Deus usar você como mensageiro do Evangelho para libertar o teu amigo, o teu parente do pecado, das trevas, do inferno,
do sofrimento eterno. Se você fica angustiado só de pensar em evangelizar essas pessoas ou as pessoas no mundo, pense nisso. Você, como mensageiro do Evangelho, você está declarando no mundo que existe um Deus Todo-Poderoso, existe o Criador, existe o Redentor, que nós não estamos aqui como autônomos, como pessoas independentes. Nós fazemos o que nós queremos da nossa vida porque nós somos independentes, não prestamos conta para ninguém. Você, quando anuncia o Evangelho, você está dizendo, olha, você é criatura porque existe um Criador. Você é servo porque você, quando se volta para Deus, você é chamado a servir a Deus. Você não está aqui neste mundo para viver fazendo o que o seu coração pecaminoso te impulsiona a fazer, porque isso ofende a Deus, isso atrai a ira de Deus sobre você. Você está aqui nesse mundo e tem o dever de ter um viver reto, justo, que agrada a Deus. Percebe quantas coisas? Isso é a verdade, que o mundo não sabe. E quando a igreja se cala, o mundo vive enganado, as pessoas vivem enganadas. Mas se nós temos medo de sermos mensageiros do reino, nós ainda podemos buscar socorro na própria palavra, no Senhor Jesus, quando Ele nos diz assim, para nos encorajar e nos fortalecer, Ele diz assim, olha, não tenha medo. Você vai ter aflição, vai ter luta no mundo, mas eu venci o mundo. Eu já venci por você. Você pode buscar recursos na palavra de Deus para ter coragem e lembrar da palavra do próprio Jesus quando ele diz assim, olha, não tenha medo, vai, prega o Evangelho, vai, mensageiro do Evangelho, mensageiro do reino, abre a boca, fala, anuncia. Sabe por quê? Porque eu tenho toda a autoridade no céu e na terra e eu estou mandando você fazer isso. Então pense nisso, busque força na própria palavra do Senhor para que você assuma a sua posição de servo no reino de Deus e para que você exerça o seu ministério, o serviço de mensageiro do reino de Deus neste mundo. Porque, meus irmãos, Deus nos chamou para fazer o serviço do reino e Ele nos chama sob essas duas condições. Te coloca no reino como servo e te coloca no reino como mensageiro da sua palavra. Eu pergunto para você o seguinte, para concluir o nosso sermão aqui nessa noite, você já assumiu essa posição de servo? Quando você se relaciona com os seus irmãos, como você se relaciona? Você se lembra desse ensinamento? Você se lembra dessa posição que você foi colocado por Deus no reino? Você se relaciona com Ele com humildade, com amor, como servo, para servi-lo, para o bem dele? Ou você se relaciona com orgulho? Ou você é egoísta? Ou você é frio no relacionamento com Ele, não tem amor cristão para com Ele, não está disposto a servir uns aos outros como somos chamados a fazer, porque somos servos uns dos outros. Você já assumiu essa posição no reino de Deus, a qual Deus chamou você para essa posição? Você não foi chamado para ser senhor, mas para ser servo. E todos nós somos servos de Deus e servos uns dos outros. Outra perguntinha para você guardar no seu coração aí e ajudar você a aplicar essa mensagem na sua vida. Você tem consciência dessa responsabilidade? Você já assumiu essa consciência, né, e essa responsabilidade em relação ao reino de Deus, a ser mensageiro do reino de Deus? Você tem essa consciência e já assumiu essa responsabilidade? Você, quando sai da igreja aqui, você continua se preocupando com a igreja? Você tem orado pelo crescimento da sua igreja? Você tem orado pela vida dos seus irmãos? Você tem orado por aqueles que estão fracos na fé? Paulo diz, olha, eu tenho uma pressão grande no meu peito. Pesa sobre mim essa responsabilidade por todas as igrejas do reino de Deus no mundo. Irmãos, nós precisamos praticar mais este amor, praticar mais esse cuidado uns com os outros, como servos uns dos outros. Nós precisamos orar não apenas pelos que estão enfermos, mas pelos que estão fracos na fé. Eu me preocupo como pastor com a nossa igreja. Hoje nós temos uma redução aqui, mas será que é por causa do tempo frio?
o tempo fica frio e a fé enfraquece junto? Será que é por causa de alguma outra atividade, algum outro compromisso? Mas que compromisso pode ser tão importante quanto o reino de Deus, quanto cultuar ao Senhor, quanto dedicar a Deus o culto no domingo, que é o dia do Senhor? Servos de Deus, porque não estamos todos aqui reunidos como servos de Deus, servindo a Deus em culto e aprendendo também da sua palavra. E quando saímos da igreja durante a semana, estamos preocupados uns com os outros, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros como servos, servindo uns aos outros, porque é para isso que Deus nos chamou, para fazer parte do mundo. Perceba que quando você vivia lá no mundo, você não se preocupava com isso. Cada um cuida da sua própria vida. Não é assim que o mundo vive? Mas com Cristo, no reino de Cristo, é diferente. Porque nós aprendemos com Ele. Ele veio a este mundo sofrer e morrer por nós. E Ele nos chama agora a cuidarmos uns dos outros, a sermos servos uns dos outros. O que você tem feito, então, para promover o crescimento espiritual, não o seu apenas, mas o crescimento espiritual dos seus irmãos e o crescimento da sua própria igreja? O que você tem feito pelas pessoas que estão fora da igreja? Como você tem vivido neste mundo? Como um servo do reino. Não é mais servo do mundo. Não é mais servo do maligno. Você é servo agora de Jesus Cristo. Você foi libertado de tudo isso para servir a Cristo no seu reino. Isso é um privilégio, como eu já disse. Você faz parte do reino de Deus. Você é servo deste Deus e você é mensageiro da palavra deste reino. Que Deus nos encoraje, que Deus nos capacite, que Deus nos use, que o Espírito Santo nos incomode e nos faça sermos mais atuantes como mensageiros do reino e como servos uns dos outros para a glória do nosso Deus. Amém.